Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de outubro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1719. 4 páginas, 43 logias e 10 máximas. O tema, procedimento técnico-administrativo. A especialidade é a procedimentologia. Definição. O procedimento técnico-administrativo é o ato ou efeito de proceder, de agir, de portar-se ou de conduzir-se metodicamente, segundo os trâmites inteligentes e funcionais estabelecidos, ou o conjunto de padrões para a manutenção e desenvolvimento da gestão, em qualquer área de atividade humana. O 1% da teoria e os 99% da autovivência técnica. Os padrões dos procedimentos técnico-administrativos. A viabilização dos procedimentos técnico-administrativos. Os manuais de procedimentos técnico-administrativos. A segurança íntima nos procedimentos técnico-administrativos. Do executivo ou gestor. O sincronismo dos procedimentos evolutivos. O fluxo dinâmico e inteligente dos procedimentos técnico-administrativos. Os paraprocedimentos, ou seja, os procedimentos parapsíquicos. Na argumentologia, nós temos a taxologia, com 10 posturas otimizadoras dos procedimentos técnico-administrativos em geral. E na remissiologia, em 15 verbetes, que já foram debatidos aqui, nós destacamos inteligência técnica, lei do maior esforço, procedimento extra-pauta, reparo técnico e técnica dos 100 procedimentos. A frase enfática: tanto os gestores técnicos de administração quanto os procedimentos técnico-administrativos capazes de dinamizar a evolução das realizações humanas exigem reciclagens constantes. Como encara você os procedimentos técnico-administrativos em geral? Você demonstra interesse nas renovações dos próprios procedimentos? Pergunta. Estou totalmente de acordo com o posicionamento colocado na tertúlia em relação ao aborto. Porém, penso na questão. Como fica a relação entre a consciência que estava se preparando para aquela gestação e os pais que decidem pelo aborto? Olha, tudo é uma questão de discernimento cosmoético, evolutivo das pessoas. Aquele que tem culpa no cartório, olha bem o que quer que faz, como é que é, examina bem como é que fica isso. Agora, há casos que o processo é trágico, tanto para um lado quanto para o outro. Ambos têm problema. Então, cada caso tem que ser estudado de per si. O que dizer de lugares onde o aborto é legalizado? Moro na Inglaterra e aqui existem várias clínicas de aborto. Contudo, vemos as situações onde o aborto virou estilo de vida. Ou seja, uma mesma mulher chega a voltar 4 a 5 vezes para abortar. E pode-se abortar até 6 meses de gravidez. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que isso aí já é loucura total. E isso cria interprisão grupo kármica. Está errado. Nós não podemos criar isso aí, uma fábrica de aborteiros e abortadoras. Isso aí é um perigo. Eu já vi mulher que já cometeu 11 abortos. Agora, estava toda alterada, a vida toda. Isso é loucura, uma fábrica de problema, porque é um assédio. Isso aí não é caso. Todo excesso, em geral, precisa ter cuidado, porque senão ele pode prejudicar. Em matéria de aborto, tudo prejudica. Isso tudo é loucura, crime. Agora, vocês sabem, estabelece certas leis. Você já pensou como é que fica isso? Se der uma liberdade total, isso, por exemplo, como é que fica? É errado. Agora, isso aí tem lei também, eles dividem e tem mais limite no processo da lei. Na Inglaterra não tem. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer, escolher que podem ou levar ao prejuízo pessoal. Como ficaria uma pessoa acometida de um tumor ou uma doença mental que limita o livre-arbítrio e o leva a ter comportamentos agressivos, homicida perante a cosmeticidade?
Olha, todos esses comportamentos é preciso ver se aquilo é da pessoa, se aquilo tem assédio, se ela está desgovernada, se ela tem algum problema de desorientação mental, consciencial. Tudo tem os descontos. Tem agravantes e atenuantes, depende do caso, tem que examinar. Agora, o problema nosso é ficar com equilíbrio para a gente saber tudo que a gente faz o tempo todo. Esse aqui é o ideal. O sadio, cosmoético, o rígido seria esse, é a saúde. O músico, no momento do transe, sem efeitos de drogas, diante do solo de uma música elevada, pode vir a sofrer assédio. Olha, dependendo da pessoa, seja bonita aqui fora, tudo bem equilibrado ou não, depende da pessoa. Se ela se predispõe a assédio, ela pode ter assédio em qualquer circunstância. Aparentemente está tudo bem, por dentro pode estar um caos. Tudo depende da predisposição ao assédio da pessoa. Tenho 28 anos, sou solteiro, não fumo, não sou dependente químico, mas adoro conviver com eles, desde usuários até traficantes. Já tentei parar de frequentar esses ambientes, mas quando estou com um outro grupo social, não me sinto bem, nem mesmo me comunico, não acho o que falar, como mudar isso? Será que é necessário mudar? Será que tem alguma coisa para mim aprender? E confesso, estou confuso mesmo, não saio mais em danceterias, encontros sociais da família, amigos só quero ficar junto deles. Companheiro, você é totalmente assediado. Isso aqui é o assédio clássico. Agora, ó, se você aparecesse aqui, eu ia pedir para te examinar. Por quê? É um caso raro de satélite humano de assediadores extrafísicos. Você é um satélite clássico. E isso não é fácil de encontrar. A maioria fica semi-possesso, etc. O satélite é quando a pessoa fica no meio termo, ela fica em cima, é murista. Você é um murista com os assediadores. Então, satélite humano de assediadores extrafísicos. O que eles têm mais é satélite extrafísico. Consciência. Agora, consim é um caso raro. Se esse nosso amigo aparecer aqui, seria bom vocês estudarem. Isso é um caso raro de cobaia. Eu já vi na minha vida uns 12 assim. E uma coisa estranha, a maioria é homem. Sempre que a gente vê é homem. Agora veja, ele não participa de nada e participa de tudo. Então a energia dele está no buraco, por isso que ele está sentindo. Agora, o melhor da história, ele fala, será que é necessário mudar? Ainda pergunta, quer dizer, olha, você está muito ingênuo, muito imaturo, muito inexperiente. Acorda, ó, aquele negócio, anybody home? Tem alguém aí dentro? Quer dizer, tem alguém aí dentro? Abre o olho, acorda. Dá um jeito nisso. Se você vir aqui, ó, é bom você entrar nos laboratórios, participar do acoplamentário, das dinamizações nossas. Ele, no mês, pode melhorar isso aí, totalmente. Em elencologia, poderia aprofundar sobre a consciência eletronáutica e esclarecer sobre as diferenças que existem e que setores atuam uma isca humana consciente e uma isca humana inconsciente. Existem iscas humanas inconscientes no tertuliário? Eu não sei, se vocês souberem, vocês me falam. Agora, uma isca humana inconsciente, por exemplo, esse que eu acabei de falar, esse nosso amigo, ele é totalmente isca humana inconsciente. É boboca total, coitado, sabe dar um jeito. Ele sabe de vir aqui. Mas eu não posso falar igual aquela dona da televisão. Ih, coitadinho, ih, coitado. Não é isso. Como é que é? Ai, coitado. Não é bem. Tem aqui que a gente dá um... Não é só banho de loja, dá uma volta, né? Na condição dele. Agora aqui o problema é o seguinte, consciência eletronáutica é aquela pessoa que é apaixonada pelo processo do elétron. Então ela é da ciência convencional e só vê o processo fisicalista, materialista da matéria. Isso é que eu chamo de eletronáutico. Então eu falo que são os psicóticos do elétrico, o eletronáutico. É isso. Agora, esse processo de risco inconsciente que você quer saber, tudo depende da pessoa. Pergunta para ela, examina ela. Às vezes as aparências, como você sabe, continuam enganando. Né? Elas não pararam de enganar, não. As aparências continuam enganando. Tenho
43 anos, estou casado há quase 10. Infidelidade nunca fez parte da minha vida. Durante boa parte do meu casamento, meu marido tinha fantasias sexuais quando fazia sexo, além de ficar atraído por outras mulheres. Há 3 anos comecei a trabalhar em uma nova empresa e acabei me envolvendo emocionalmente, sexualmente com a outra pessoa há 2 anos. Sei que não está correto, mas não consigo fazer uma decisão entre as duas pessoas e desistir de ambas. Ambas as pessoas têm traço positivo, mas não consigo ver qual seria mais coerente com a minha proex. Gostaria de saber como resolver esse dilema. Você poderia me ajudar? A primeira coisa é o seguinte: arranja um espelho e olha no espelho. E pergunta, quando é que você vai tomar vergonha na cara? Dê um jeito. O processo seu aí é difícil, você tem que dar um jeito, vê logo. Agora, o melhor que você deve ficar é o seguinte, é com esse que você já está com ele, e cortar a outra condição. É o jeito. Porque com esse que você já está no segundo afé, se você ficar com ele não vai ter muita confiança em você. Porque já começou com uma condição casada. Isso tem lógica, o que eu estou falando? Eu acho que tem uma lógica danada. Tem ou não tem? Então, você tem que ficar com o primeiro. E depois, se não der certo, parte para um terceiro. Esqueça os 2. É o melhor que você faz. Agora, não fique com isso durante muito tempo, senão vai te criar problema. Deve estar na boca de criar problema. Eu estou sentindo no caso aí, está entendendo? Isso é difícil. Agora, eu queria falar para o nosso amigo que me escreveu sobre o processo que está acontecendo sob a dor nos braços, tá certo? Você precisa fazer desassimilação simpática. É bom você estudar o que é isso. Eu li tudo aí que você falou, etc. tal. Você está fazendo assimilação, e não está sabendo fazer desassimilação. Isso é assédio. Tem assédio em casa, não é só com você, com ela também. Você me entendeu, né? Você é o cara da dor nos braços, tá certo? Agora, um outro que nós estamos falando aqui. A tal moça que eu falei para você é essa que você viu mesmo. E esse negócio que apareceu escrito, isso é problema dela. Agora, o que você deve fazer é o seguinte, se ela aparecer de novo, você deve conversar com ela frontalmente, encarar a situação e ver o que é. Joga energia nela. Se você vê que a energia é positiva e você se sentiu bem, ela é sua amparadora. Se você não sentir bem, dá tchau para ela, bye bye. Essa que é a saída. Você está entendendo, né? Eu estou falando a tal moça, com aquelas características que eu falei, que você agora está retornando e dizendo que tudo que é a moça que eu descrevi, é essa mesmo. Engraçado é que ele viu que ela tem uma inscrição, a moça. Agora, eu quero dizer para vocês que foi feito o primeiro documentário conscienciológico lançado em DVD. A Comunicons, em conjunto com a Repreendência, realiza hoje, às 15 horas, durante a Semana da Reeducação, no discernimento, o lançamento do DVD para pedagogia, contendo o primeiro vídeo documentário de orientação conscienciológica a ser produzido na CCI. Lá tem depoimento de vários professores, da Malo, do Wagner, da Ana Luísa, meu, etc. Agora, a locução é da voluntária e jornalista Kirian Moyer, sabe, a nossa amiga. Agora, tem todos os históricos e tendências das atividades docentes da Conscienciologia. Integram ainda o documentário imagens cedidas pela Rede Globo e imagens históricas cedidas pelo Polo de Pesquisa de Brasília, do IPC. É muito importante a gente ver. Todos vocês que estão estudando, que querem aprofundar mais o processo da Conscienciologia, precisa de ver isso aqui. Olha, esqueça quando eu aparecer lá, passa por cima. Usa controle remoto. Mas agora, os outros é bom vocês ouvir com calma, tem muita coisa importante nisso. Integra os materiais extras do DVD, que apresenta 3 blocos com entrevista do William Klein, secretário-geral
da reaprendência sobre parapedagogia e os cursos daquela instituição conscienciocêntrica. Os recursos gerados com as vendas desse dividir serão utilizados integralmente em futuras produções audiovisuais da conscienciologia. Agora, a ficha técnica tem o roteiro, imagens, edições de imagem, pós-produção de áudio, programação visual, autoração do dividir, direção e produção. É um monte de gente do nosso povo aqui, ó, tudo especializado, que está aqui. A Mauri, a Kíria, o Alexandre, o Chico, o Rogério, o Tiago, a Flávia, muita gente boa, todos os técnicos nossos se juntaram para fazer esse documentário. Vale a pena vocês lerem. Eu estou chamando a atenção com veemência que vale a pena para a pessoa ficar atualizada do que nós estamos fazendo atualmente. Professor. Agora, eu queria dizer outra coisa aqui. Você quer falar? A gente deixou, inclusive, um DVD ali na técnica. Se quiser mostrar um pedaço aí, pode seria bom eu mostrar, então. Seria bom, oportunamente, aí, a hora que eles acharem que deve. Gente, eu queria falar para vocês que hoje é terça-feira. Amanhã é quarta, depois é quinta. Sexta-feira não vai haver tertúlia. Eu vou ser obrigado a sair num exame de check-up de rotina. Eu vou estar fora de Foz. É só sexta-feira, tá certo? No sábado vocês vão me aguentar aqui de novo. De modo que eu venho amanhã e depois, quarta e quinta. Sábado eu estou de volta, tá certo? Tá bem claro? Alô, alô, alô? Tá tudo ok? Então tá. Agora, eu tenho aqui os dados que estavam perguntando aí outro dia sobre o processo da Dilma Rousseff do Serra. Tem aqui uma biografia comparada. Mas olha, aqueles que forem ler isso, se for muito apaixonado pela Dilma, não deve ler. Porque é totalmente contra ela. Entende? Agora, se quiserem ver como é que foi a vida do Serra, que eles acharam, né? Que ele é guerrilheiro igual ela. Não é, não tem nada disso, a situação é totalmente diferente. Agora, a biografia comparada aqui é impressionante. São várias páginas, tem todos os detalhes do resumo disso aqui. Se alguém quiser ver, agora eu não vou ler porque é muita coisa. Tá certo? É muita coisa. Me deram isso aí. É gente que andou. Agora tem todos os dados, nomes, locais. Agora, a nossa amiga, que eu falo que ela é guerrilheira de diversas agremiações, aí está falando tudo. Detalhe por detalhe, o tempo que foi, como é que foi. Agora, para assaltar banco, fazer isso, fazer aquilo, crimes de tudo quanto é jeito. Ela participou de várias agremiações. Você tem Fizeram parte também de um grupo chamado Colina, ela e o marido, que matavam pessoas. Várias pessoas morreram. Está tudo escrito aí. O pai dela também, o pai, ela e o marido. Nessa biografia aí tem o processo que ela moveu contra o governo. Agora, moveu um processo contra. Ela é ministra, moveu um processo contra o governo para ganhar dinheiro na anistia como terrorista. O que é isso? Estou te falando. Entendeu? Eu tenho o número do processo, eu olhei lá no eles falam que ela teve num cargo lá e bagunçou tudo, virou um caos o que ela fez. Entendeu? E estava em outro lugar que ela não aparecia. Está falando tudo aí. Eu falei para vocês que o temperamento dela é diferente. O Serra não. Ele sempre foi mais quadrado, metódico, disciplinado, de alto nível. Sim. Participou de grandes universidades, inclusive fora do Brasil, várias vezes. Fez doutorado de todo jeito. Ela fingiu que era doutora, foi um custo até achar o doutorado, era tudo conversa fiada, está tudo falando aí. Quer dizer, a pessoa, quando entra nesses processos, é difícil. Olha, tem um amigo nosso que falou, se uma mulher entra num processo de guerrilha e passa uma década, é muito difícil dela acertar. É muito pior do que o homem.
E outra coisa também, existe uma regra antiga. Se uma mulher foi prostituta, por exemplo, durante 20 anos, muito difícil dela recuperar qualquer coisa. Porque o nível do limite da amoralidade desaparece. Então ela fica moral. Nesse caso aí, essas coisas que ela tem feito é devido ao processo do extremo, do extremismo. Quando a pessoa trabalha no extremismo, cria problema. A transmissão está pronta para apresentar o dividida para a pedagogia. Sim, mas agora o problema é o seguinte, que isso aí é muita coisa. Se a gente colocar aqui, vai até a noite. Hein? Pode apresentar, faz uma apresentação para nós, pelo menos. Não é? Seria bom apresentar um trecho, não é? Uma amostra grátis reduzida, tá certo? Veja bem, olha seu... É um autodiagnóstico. Isso aqui é o agente retrocondutor. Faz a pessoa lembrar da realidade dela. Então ela recupera os cons conosco. O Instituto nada mais é do que uma fábrica de recuperação de cons. As alegrias e satisfações que a parapedagogia pode trazer para a pessoa. É preciso de estudar mais. Só. Então, a autovivência, a experimentação pessoal é muito importante, não só sob o ponto de vista do conhecimento em si, mas até, eu diria, perante os alunos, com relação à exemplificação ou com a autoridade moral da pessoa. Desenvolver a nossa autopesquisa em níveis cada vez mais profundos, a partir de exemplos, a partir de diversos contextos e elementos diferentes que nos permitem construir uma ideia melhor a respeito de nós mesmos ou da nossa manifestação. Respiro, eu estou aqui, não dói nada, estou bem, eu estou ótimas energias e o processo está todo furado. Então é muito esforço para se manter essa condição. E quando isso, professor e professora ficam mais seguros em relação a isso, consegue ver no colega a possibilidade de alguém que pode ajudá-lo e ele pode ajudar também. Então as abordagens começam a ser qualificadas. Dá muita preocupação com essa performance. Qual performance? Ela vai ser avaliada, ela vai ser observada. Então há muito problema com isso. Falta uma certa espontaneidade, um certo mico, um certo queimar filme, se necessário, muita preocupação com isso, com o filme queimado, com o mico. Então, nós temos um grupo que eu chamaria do pé na jaca, aquele que faz tudo errado, não liga para nada e vai fazendo e dá muito fora também, não é o ideal. De transformar este planeta em uma escola evolutiva necessária para os autorrevezamentos e reciclagens grupais que construirão o Estado Mundial e abrirão caminho para a era consciencial. Então nós temos que reunir as nossas forças. Agora aqui outra pergunta. Tenho uma aversão a cheiro de cigarro desde criança. Conversei com meus pais para parar de fumar. Minha mãe parou, mas meu pai não. Só que ele não mora mais aqui. O que acontece é que algumas vezes, sozinho em casa, me vem do nada um hálito de bafo, cigarro, como uma pessoa fumante estivesse colada no meu rosto, expirando. Será que é assédio? O que fazer? Estado vibracional na hora? Sim. Tudo que diz respeito ao processo de cigarro, fumo e fumaça, tem processo de despacho atrás disso. Se de ver que aí o problema é de despacho, tem ambiente. Quase sempre tem assédio quando aparece esse cheiro de fumo. Tanto que nos poltergeists, uma das coisas que tem mais é fumo, cheiro e ocorrência nesse sentido. Uma vez o senhor relatou em uma tertúlia uma situação na qual você não pôde fazer o resgate de uma menina na baratosfera. E nisso, 6 mega-assediadores descobriram e começaram a jogar energia no senhor. Eles bloquearam a possibilidade de sua volta para o corpo, correndo o risco de uma dessoma. Através dessa experiência do senhor, como você avalia as pessoas que dizem que não pode dessomar durante a projeção? Isso é besteira. Durante a projeção, pode sim. E outra coisa, o que acontece mais é homicídio feito por assediadores. O médico vai lá e fala, pneumonite, crise disso, ou cardiopatia de algum modo, alguma coisa, tudo, mas aquilo foi assédio. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes.
E por que, quando os amparadores viram que o senhor estava lá, não lhe foram lhe ajudar naquela situação? Eles viram, me ajudaram. Eles me deram um negócio do meu passado, que era um macete que eu usava, tipo mantra. E eu saí na hora, eu estou vivo. Escapei do negócio que eles ajudaram. Se eles não tivessem ajudado, poderia ser que eu fosse dessomar. Agora, se eu fosse dessomar, eu já ia ficar lá com eles para trabalhar, para dar um jeito na hora. Aí eu não ia fazer só um resgate, eu ia fazer outras coisas. Porque já que estava, né, quem está na chuva, é para molhar. Mas isso não aconteceu. Outra coisa, essa menina depois foi resgatada, a Consex. A gente foi, nós tivemos outra oportunidade, as coisas melhoraram. Aquilo ali é porque houve uma infiltração dentro do processo ali, atrapalhado. Agora, foi uma senhora experiência. Para mim também foi bom para saber, né? Depois que passa, valeu. Agora, gente, hoje nós temos aqui o procedimento técnico-administrativo. O que é que vocês têm a dizer com isso aí? Pode falar. E aqui na fatologia você aborda a segurança íntima do gestor, mas não aborda as normas de segurança técnicas necessárias. Isso aí é o processo que a turma tem que estudar, né? É o problema da normas CIPA, de segurança. Entende? A comissão interna de CIPA. Eu já fui presidente de uma CIPA. Eu falo a respeito, Valdo. Naquela ocasião, a indústria tinha só 1.800 funcionários empregados. Eu fui chefe da CIPA para melhorar a situação. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora, sim, mas isso... É nessa relação que eu estou colocando as normas de segurança dos nossos procedimentos técnicos. Por exemplo, outro dia a gente viu que muita gente desconhecia normas de segurança de escala de 2 professores, de viagens, dessas situações todas que envolvem o nosso trabalho, que muitas vezes põe as coisas agora, a perder. A turma maioria também não ignora conhece. muito o direito administrativo. Isso é uma coisa muito séria. Entendi. Por exemplo, todo candidato devia de ter um curso de direito administrativo. O candidato que eu estou falando é o executivo. Para ele mostrar a plataforma dele, qual o programa, o plano que ele pretende executar. Da gestão. Tudo é processo modelo, de gestão. Né? Da gestão. É a gestão. A pessoa é eleita para uma gestão. É uma administração. Então isso aí é muito importante saber. É o processo, o procedimento técnico administrativo. É a base. Vamos estudar. Eu chamo isso aí dentro da procedimentologia. Agora, existem os paraprocedimentos também. E os neoprocedimentos. Tudo tem isso aí. São as coisas novas. A gente tem que pensar, né? Como é que fica. Agora, o que entra nisso é o desenvolvimento, a sistematização, a operacionalidade, a conduta padrão do ponto de vista técnico, a postura de competência, a tecnopenseridade, a atuação da pessoa, o executivo propriamente dito, dinâmico, o problema da excelência laboral, a eficácia procedimental, o problema metódico, ou seja, a metodologia, o discernimento que a pessoa tem que ter com isso, para ver os processos, por exemplo, de fluxograma, que é uma coisa muito séria, fluxograma das atividades das pessoas. Então, isso tudo é que eu chamo como sendo importante. Fluxograma. O ideal seria que cada empresa tivesse o nome da pessoa com todas as competências, as funções dela. E juntar depois o fluxograma nas caixinhas. Esse aqui passa para esse passa para esse passa para esse. Esse aqui é o ideal. Eu fiz isso uma vez no Instituto, com calma. E outra coisa, eu colocava aquilo na parede, 2 metros de papel, cheio de todo mundo, com tudo que tinha. Então, com isso, você também fica mais descansado, porque as pessoas elas já têm as atribuições, sabem o que tem que fazer, o fluxograma tem que seguir aquilo ali bonitinho. Isso é que é o ideal em matéria de procedimento geral. É o resumo dessa história toda, o ideal é isso aí. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos um último verbete, de amanhã em diante tem novos 20. Esses novos 20 são meus, porque eu estou esperando os 20 de vocês.
ainda não me deram. Eu já falei com o nosso amigo, o Leandro, ele está estudando lá. De modo que nós vamos ter mais 20, são dos meus, tá certo? Aldo, aqui na página 35, na taxologia, o último item, 10, testar os resultados interassistenciais dos esforços. Qual o procedimento para fazer isso da melhor maneira? Isso aí depende do que a pessoa está fazendo. Tem alguns que não tem jeito da gente testar, você não sabe. Mas agora existe o processo do diagnóstico indireto. Você pode chegar numa conclusão por tabela, indiretamente. Então, por exemplo, na TENEPS, a pessoa não sabe o resultado do trabalho dela, mas é fácil. É só ela ver. Se ela não precisa de engolfe, a TENEPS, se ela não tem nenhuma ressaca energética, assistencial, é porque ela vai bem. Se ela mostra ou sente que ela está assim, ampliada, enriquecida, que houve aumento do processo da energia na psicosfera dela, mostra que a assistência aumentou. Então o problema da assistência é muito sério. Agora, ó, existe também aquela última manobra que eu falo, das 40, a 40ª, que é o banho energético de energia extrafísico do amparador. Então, por exemplo, chega num certo ponto que os amparadores querem dar para a pessoa, que é a mini peça dentro do maxi-mecanismo assistencial, querem dar para ela uma confiança, uma autossuficiência, um equilíbrio maior. Então, o que se passa? Toda vez que ela faz uma coisa e termina, ela recebe aquele banho de energia. E ela vê que aquilo não é dela. É um processo espontâneo e extra, de fora. Então, isso ajuda demais a pessoa. Talvez essas condições por tabela é que a pessoa tem que olhar. Indiretamente. Você faz um diagnóstico diferencial pela situação por tabela, entendeu como é que é? Vale a pena pensar nisso, porque muita coisa a gente não consegue realmente ver os detalhes, as condições, principalmente quando há a interseção ou a influência do processo extrafísico. Se há um problema de multidimensionalidade, já fica difícil avaliar aí a extensão, a profundidade, para onde vai aquilo, como é que fica. Agora, Valdo, você comentou, exemplificou na TENEPS, né? Agora, na questão da PROEX, como é que a pessoa pode saber se os resultados estão sendo satisfatórios? A PROEX é o seguinte, no processo de execução. Comparar como é que foi, vamos dizer, todo aquele quadro sinóptico que ela fez, do timeline, todo o esquema, o horário, o calendário que ela fez para a execução da PROEX. Então ela vê como é que está o andamento daquilo. Porque PROEX é uma coisa dela. Ela não precisa estar esperando um amparador para isso. Então, por exemplo, dentro do curto prazo, médio prazo e longo prazo, ela está onde? E essa condição de estar, ela está adequada? Está dentro daquilo que foi programado? Ela não está atrasada? Como é que está a situação dela? Então, por aí, a gente pode fazer um levantamento melhor. Uma outra coisa, se a pessoa colocar no laptop dela um calendário, entende? Colocando o calendário que eu estou falando, quer dizer, cada dia corresponde a um dia, no ano inteiro. E ela, todo ano, ela pode mudar aquele arquivo do laptop. Isso aí pode ajudar demais a pessoa, porque ela vê se ela está seguindo o rame-rame, ou rame-ram, natural do devagar e sempre da realização da PROEX. Isso ajuda demais. São coisas práticas, objetivas, que funcionam. Vale a pena. Gente, eu queria que hoje vocês dessem aqui umas palmadas numa pessoa que é meu amigo de muitos anos. Ele agora veio, está mais aqui, mais firme aqui conosco, para fazer a defesa das frutíferas, das árvores. É o Guido que está ali, ó. O Guido é especialista em processo da botânica, sabe tudo sobre jardinagem
e esses processos, inclusive, de paisagismo, tudo isso. E ele é bem assistido. Ele é de Torres, foi um custo para comprar o passe dele, para ele vir para cá. Agora, o que se passa? É Guido, ele é perseguido, ele é um cara bom, perseguido. E ele é muito bom no trabalho. Então, ele vai colocar as nossas árvores em dia. Eu sou uma pessoa que sou defensor das árvores, das gramas, das verduras, das frutas, de tudo. E ele também gosta, igual eu, das frutíferas. Ele vai examinar os pomares que nós temos aqui, no discernimento, todo lado. De modo que, se ele chegar perto de vocês, pedir qualquer coisa, vocês atendam. Abrem alas para o trabalho do Guido, tá certo? Que ele vale a pena. O Leonardo Firmato, que é o nosso chefe aqui, atual, do CAEC, entende tudo já sobre o Guido, já está sabendo tudo a respeito dele, já tem a ficha dele na mão, e vocês ficam sabendo. Por favor, vamos defender o Guido para ele defender a nossa botânica. Queremos que isso aqui fique cada vez mais verde. Sob esse aspecto, nós não somos de partido nenhum, mas todo mundo aqui é a favor da botânica. Então, direta e indiretamente, são verdes, sabe? Professor. Olha que pensem nisso. Olha bem para o homem, olha lá, ó. Olha bem, olha a cara dele. Precisa ajudar. Vamos ajudar o homem. Professor. Sim. Aqui no ar. Tem a ver com a pergunta do Lost também. É sobre testar os resultados interassistenciais. Daí, você disse que estabelecendo metas na Proexis a curto, médio e longo prazo, como é que nós vamos saber mais ou menos onde está? Está atrasado, não está? Como é que está? Agora é com você, né? O problema é esse. Existe o que se chama, dentro da SOCIM, de uma forma geral, o conceito de relógio social, que é algumas atividades que a pessoa tem que fazer conforme a faixa etária. Por exemplo, a escolha de uma profissão, tem um período para isso. O que a gente observa também é que na questão da ProETS, a gente pode falar de um certo relógio evolutivo. Então, ela até é um pouco modificada, por exemplo, com a INVEX, que antecipa algumas coisas em cima disso. Então, a gente pode ter como parâmetro aí a fase preparatória e a fase executiva. Até a fase preparatória, você está conseguindo se preparar adequadamente, por exemplo, está encaminhada uma carreira, está constituída uma dupla evolutiva, tem algumas linhas que você já queria desenvolver, que já conseguiu desenvolver, alguns conhecimentos que você adquiriu, isso já é um parâmetro para você. E o que já apresentou de resultado. Então você tem um referencial em cima disso. Eu preciso de ajudar a minha parente aí nessa questão, para ela decidir a vida dela. Vilmar, ali está uma moça que é minha parente, ela é vieira e de base alemã. Está entendendo? Essa loura platino blonde. Você já conversou com ela? Ela é igual a você, toca violão. Tinha um dia desse, tinha um nosso amigo aqui também que tocava violão. É violonista, entende? É de casa. Então vocês olham. Não, mas você, pelo menos você canta bem na história e segue bem o processo de violão. Mas é tudo dentro da área. Tudo da área. Agora, ela está procurando definir a vida dela, então a gente está ajudando. Parente é para essas horas. Vamos dar um jeito. É fora de série ela. Até de presença, força presencial, energia, moça. Está sério aí. É uma lemoa séria. Valdo, você se lembra que teve aqui uma pessoa que é especializada em artes cênicas e depois você pediu para a gente conversar para ver se a gente fazia umas aulas de teatro para a turma, de postura, aqueles jogos cênicos, fazer alguns exercícios para olhar, impostação, voz, olhar, histrionismo, contato visual, maneirismos. Exatamente. Enfim, desconjuntar um pouco a pessoa para ela ficar mais espontânea. E eu estou procurando essa moça, eu não tenho conseguido falar com ela de jeito nenhum. Do Elinor, é Elisângela. Eu estou tentando, porque estão pedindo esse tipo de trabalho. Elinor, fala com ela, viu? Fala com ela que eu já deixei recado lá um monte de vezes.
Para não ficar com medo. Hoje mesmo eu vou falar com ela. É hoje. É hoje, não é amanhã. Fala com ela que eu estou fazendo público o recado, porque eu já consegui dar recado. Para ele trazer, que a gente quer levar isso a sério, fazer as aulas de artes cênicas e algumas coisas para ajudar a turma nosso povo aqui na parapedagogia. Faz parte do teatro da espontaneidade. Precisa dar agora um burilamento nisso aí. Estão ficando muito avançadinhos, estão muito sabidos, precisa dar um jeito. Não é isso? Dá um jeito. E dá um jeito nessa história. Viu, Mano? Eu vou falar com ela, que ela foi conclamada hoje a comparecer aqui. Unissono, todos os tertulianos sentem a falta dela aqui. Obrigado. É por aí. Gente, agora na taxologia, eu estou falando das 10 posturas que a gente falou nessa última. Agora, tem a número 1, atualizar a instrumentalização. Então, de vez em quando, a gente tem que ver se tem coisas novas que devem ser colocadas dentro do processo. Como é que nós estamos? Quais os instrumentos, as ferramentas, os objetos, as técnicas aplicadas dentro da tecnologia moderna. Outra coisa, conceber neo-ideias. Consultar a internet. A internet a gente tem que consultar visando duas coisas diferentes. Uma, primeiro, ver novidades que tenha, que a gente às vezes não entende, que possa ser confiável. Segunda, evitar os erros e as bobagens, que a internet está cheia de besteira. Então, por um lado, se aprender a reter aquilo que é bom. E por outro, saber descartar aquilo que não presta. Destacar os tópicos de pesquisas. De vez em quando a gente tem que ver se nós não estamos saindo fora da linha mestra, sabe como é que é? Da pista principal do megafoco. É bom a pessoa voltar e ver e se atualizar sobre os tópicos do megafoco. Inventariar os resultados dos trabalhos. De vez em quando a pessoa tem que parar e ver, dar um balanço geral, faz o inventário da situação e ver. Ler os veículos de comunicação. Hoje, do jeito que nós estamos, as pessoas precisam de estabelecer determinados veículos da mídia para ela seguir informada, para saber alguma coisa do que se passa. Eu sei que hoje é muito difícil a pessoa acompanhar tudo que acontece, mas ela tem que selecionar dentro daquela linha de atividade que ela está pesquisando, por exemplo, fazendo um livro. É bom ela saber tudo que diz respeito àquele assunto. Então ela vê qual a mídia que pega aquilo, aonde é que ela tem que estar, e está atualizada com isso. Outra coisa, listar as enumerações técnicas, fazer listagens técnicas dos processos. Isso às vezes é muito importante, porque amplia a cosmovisão da pessoa. Com listas, nós ampliamos a nossa visão. Outra coisa, reinvestigar as novidades da praça. Sempre é bom ver, porque tem sempre novidade. No momento, é o problema a hora que se passa. Outra coisa, reverificar o fluxograma das atividades, que é o que eu estava falando aí. Então, isso aqui eu considero, são só 10 coisas. Isso não quer dizer que seja tudo, mas é o essencial para ver o processo de administração do ponto de vista geral daquilo que a pessoa faz. Uma outra coisa que eu quero lembrar. Nós estamos falando aqui em procedimento técnico administrativo. Não é só a pessoa que recebeu um cargo numa empresa, num trabalho público, ou um processo, por exemplo, numa indústria ou no comércio. Não. É também a sua vida, a programação da sua existência, aquilo que você faz, o exercício da sua profissão. O que é que você está fazendo hoje? Para a pessoa não ficar de braço cruzado, vendo a banda passar aí, ou de boca aberta, deixando os mosquitos entrarem. O problema é acompanhar com lucidez, desperta, acordada, alerta, atenta ao processo que se passa. Enfim, o nome que o povo gosta é antenado. O problema do procedimento administrativo mais sério é manter a pessoa antenada, aquilo que precisa no momento evolutivo. Então, eu quero ver todo mundo aqui extraterrestre cheio de antena.
Esse aqui é o caminho, para a pessoa ficar antenada, ela ficar bem lúcida a respeito daquele momento evolutivo. Professor, existe o verbete também, macete técnico-administrativo. Né? Sim. Ali o senhor comenta do meio engenhoso de dinamizar a questão da administração de algum empreendimento evolutivo. Então, o macete é um apoio ao procedimento... É o problema da instrumentalização aqui, ó, atualizar a instrumentalização. Eu já fiz um verbete só sobre isso, que é esse macete. Porque eu estava verificando o complemento entre eles e me parece que esse é o melhor, né? Você usar os macetes técnico-administrativos para poder executar adequadamente o procedimento técnico-administrativo, né? Agora, ó, tudo tem esse procedimento mais atualizado. Uma das coisas que eu estou vendo, das mais difíceis que tem agora, é o processo de comunicação. Tem tanta aparelhinho, tanta coisa que o negócio está violento. Agora, ó, eu estou escrevendo um verbete que vai ajudar isso também. Chama-se página, entende? Escrita. Esse é o nome, mais ou menos, do verbete. Página escrita. Eu estou falando que pode rodar tudo quanto é máquina por aí. Uma página escrita, entende? Concreta, impressa, é muito mais sério do que a gente pensa. Mas agora, o virtual é uma coisa. O concreto aqui, ó, isso aqui é direto. Eu estou escrevendo e mostrando, eu fiz um confronto do virtual com a página impressa e o virtual. Isso não vai morrer tão cedo, eu acho muito difícil, não tem jeito. Pelo seguinte, a página, se ela tem impressa, eu tenho, por exemplo, nós temos aí na Holoteca, livros de 1.600, 1.700. Se ele é de 1.700 para agora, ele tem 300 anos. A página funciona do mesmo jeito que ela foi publicada naquele dia há 300 anos. Agora, você pega qualquer coisa virtual, depende do aparelho que tem, às vezes o aparelho já saiu de moda, não tem jeito de você recuperar aquilo, ele não pega bem, fica todo mundo atrás, ou o processo às vezes já corrompeu. Não é confiável. Então eu estou fazendo uma listagem de 10 coisas que tem. Entende? Tudo em cima do lance. Agora, o ideal para nós é ter isso tudo junto. Faz tudo, mas confie só na página impressa, publicada. Na taxonomia, que uma coisa que o senhor comentou e eu acho importante, até mesmo para as empresas e para nós também, é o 2, que é conceber neo-ideias, né? A empresa não pode ficar sem inovar, né? Mas olha, só sobre verpon tem mais de 20 verbetes hoje, só sobre verponologia, que é o que interessa, é o neoconstructo. Outra coisa, é a serendipitia, a inventividade, euristicologia, tudo é a mesma coisa. Agora, tem mais ou menos uns 20 verbetes básicos sobre esse assunto, para ajudar as pessoas. Porque muda totalmente o contexto da empresa quando você foca na inovação. Não fica somente preso a procedimentos... E outra coisa, não dá para você manter uma empresa hoje sem renovação a curto prazo. Antigamente era longuíssimo prazo. Uma empresa, às vezes, sustentava 100 anos sem mudar nada. Hoje, às vezes, ela não consegue sustentar 1 ano. Isso é uma diferença enorme. Ela tem que mudar. 1 ano já é muita coisa, ela já envelhece, ela fica obsoleta. Então pensa nisso. E até porque também... Essa obsolescência, ela é grave, porque ela começa a dar nos custos que vão acabar com o rendimento econômico. A própria consciência, né? Se ela não se reinventar constantemente... Ela... Agora, o povo gosta muito de usar a palavra criatividade para isso. Agora, a verdadeira criatividade é a verpon, é a verdade relativa de ponta, nova. Eu chamo isso de neo-verpon, isso é que manda. Mais a conversa fiada. Claudio, e o mais difícil é o que você pôs aqui na ciclologia, que a maioria não consegue fazer, que é o ciclo implantar neoprocedimentos, treinar competências e acompanhar resultados. A maioria gosta de fazer a gestão, chega lá,
implanta uma porção de neoprocedimentos, mas deixa aquilo tudo Essa cair. coisa é a coisa mais fácil que tem. uma coisa Manter é o mais mais fácil que tem. difícil. Agora, ampliar o processo da manutenção, esse é E difícil. qualificar incansavelmente com a mesma automotivação é o que se vê assim de mais raro nas gestões, inclusive das nossas tarefas dentro da área da conscienciologia, é o que a tudo é gente assim. mais vê. Muita vontade de implantar coisa nova, mas tem preguiça Agora, de treinar e muito uma menos coisa que vocês têm que acompanhar. colocar na sua cabeça para o resto da vida é a palavra procedimento. Quem é que não está acostumado com a palavra procedimento, por favor, coloca aí no seu laptop agora, nesse instante. Mas, ó, coloca com letra maiúscula na página inteira. Põe aí fonte 15, tá certo? Procedimento. Pensa nisso durante um mês. Procedimento é uma das coisas que a gente precisa mais na vida. Agora você vai perguntar, mas que procedimento? Qual? Qual a qualidade do procedimento? Vou obedecer, por isso que é que eu estou falando, vamos estudar. Qual procedimento que é o seu? Em que área? Procedimento? Ah, me conta, é o mesmo que você fazia? Ou é o neoprocedimento? Como é que é a situação? Então, essa condição do procedimento, para as próximas vidas de vocês, isso vai ficar mais agudo, mais grave, mais crítico. Procedimento. Procedimento. Tá certo? Pensem bem nisso. Porque eu percebi aqui que em dois verbetes que tem bastante relação com este, o professor colocou a especialidade como administraciologia e administrativologia. E neste aqui o foco foi procedimentologia. Né? Eu estou chamando a atenção mais procedimento. Eu estou chamando a atenção aí. É a procedimentologia. Agora, nós precisamos de mais disso aí. Por exemplo, você vai fazer o quê? Por exemplo, vamos supor a coisa toda. Você vai à holoteca. Aí você está querendo ver um livro sobre, vamos supor, lá no caso, varicela. Aí eles vão arranjar um livro para você lá que está falando de saúde, está falando de varicela. Na hora que a pessoa vai pegar esse livro, ela tem todo um procedimento técnico da holoteca. Em que seção que pode estar isso? De que modo que está? Ela usou um procedimento. Agora, ela vai trazer para a pessoa, ela vai anotar quem é a pessoa, o outro procedimento. Agora, ela entregou o livro, a pessoa vai usar, fez aquilo tudo. Quando ela voltar, ela vai ter que ter também, ela, o usuário, um outro procedimento de reencaixar o livro no lugar de onde ele foi tirado. Então, veja, esse é um procedimento óbvio, prático, objetivo, de todo dia na holoteca. Quem quiser aprender uma coisa dessa, fala com a Nara, por exemplo, que é especialista em procedimento técnico da holoteca, que é a biblioteconomia, é o bibliotecário, é especialista naquilo. Agora, estou dando uma coisa bem simples, e que possivelmente uma boa parte de vocês já usou isso lá, e nem viram, nem pensaram na questão de procedimento. Tudo aquilo tem um procedimento. Se nós não tivermos, esses livros desaparecem no mês lá. Some tudo. Principalmente os livros mais raros, difíceis, etc. Por exemplo, vocês sabem o que é bibliotáfio? Bibliotáfio é a seção da biblioteca que tem os livros raros e caros. Aqueles que não aparecem todo dia. Então isso tem que ver como é que é. Eu, por exemplo, eu fui, na década de 70, eu fui examinar uma série de bibliotecas, Biblioteca Nacional, isso e aquilo, vendo os problemas de fenômeno. Então, cheguei na biblioteca da Federação Espírita Brasileira, lá na Avenida Passo. Então, falei com eles, eu quero examinar o bibliotáfio que tem aí. Assim, o que é isso? Assim, são as obras raras e caras. Assim, isso aí tem que ter um negócio que vem de cima, que eles autorizam, etc. Assim, ó, meu nome é esse, eu já dei tantos livros para a federação, dei as coordenadas. Aí, eles me deram uns dias para eu voltar, para eles me autorizar a ver os livros. Eu queria ver se na federação tinha livro que eu não tinha sobre os fenômenos que eu já não achei nada aqui. Eu já tinha tudo.
tudo que havia lá. E olha, a federação já tinha 100 anos naquela ocasião. E a minha bibliografia, que é essa que nós temos aí, já era superior à que eu encontrei lá. Agora, lá tem muito livro bom, coisas mais raras, algumas enciclopédias das antigas, do estrangeiro, tudo isso no bibliotecário da federação. Eu estou só falando para vocês o que é o processo de procedimento. Eu, por exemplo, que já tinha dado para eles lá uma série de livros, sabe, uns 15 ou 20, sei lá quantos, direitos autorais, direitos patrimoniais daquilo, eles não me deram autorização de ler os livros de cara. Eu preciso de entrar no procedimento, eles examinar tudo e falar assim, ó, está muito bom, eu estou de pleno acordo com isso, eu volto daqui 3 dias. Voltei para ver como é que era tudo direitinho naquela ocasião. E eles permitiram, eu vi, fiz consulta, fui lá mais de uma vez. Eu às vezes ia lá à tarde, passava algumas horas. Examinei todas as coisas dos livros antigos lá. Agora, eu fiz isso com uma série de bibliotecas no Brasil e no exterior. Eu, por exemplo, estive examinando a biblioteca do Congresso de Washington, alguma coisa que me interessava. A biblioteca de New York, que é uma das grandes também dos Estados Unidos, aquela grandona biblioteca pública, aquilo tudo lá eu fiz consulta, desse jeito. Agora, tudo isso tem procedimento. Então, para uma pessoa estudar bem o que é procedimento, uma coisa boa é ir numa biblioteca. Ela tem todos os estágios que tem que passar. Você está entendendo da situação até chegar lá. É muito importante. Professor, com relação à nossa realidade aqui das ICs, do voluntariado. A gente tem aqui voluntários, de uma forma geral, pessoas que têm mais tendência à parte técnico-científica e outros mais administrativa. Isso às vezes pesa, às vezes uma das partes fica mais desfalcada. A gente deve ficar incentivando para equilibrar isso no voluntário, que tem mais tendência para um lado para o outro, ou deixar isso? Você vê pelo temperamento dele, o perfil que ele apresenta. Através do perfil você vê qual abordagem que você vai ter. Nós temos uma série de abordagens na mão. Você não entra com toda para todo mundo. É essa para todo mundo. Não, vamos devagar. Isso tem que ser de acordo com o perfil da pessoa. Qual flanco que você vai abordar a pessoa? Por onde? Qual que é o caminho? Agora, veja principalmente no perfil a qualificação da pessoa. Pelo currículo dela, ela é boa nisso. Então, isso aí você tem que exaltar. Tem que dar força para ela sobre esse aspecto. E sondá-la dentro daquilo que ela apresenta de melhor, ou de mais técnico. Então, o que eu vejo é isso. Outra coisa, quando a pessoa se engajar e ela quer trabalhar com alguma coisa, ela quer ser voluntária, deve dar um serviço e liberdade para ela desempenhar aquele serviço. E ela apresentar aquilo dentro do prazo que foi dado. Isso a gente tem que seguir e ajudar, acompanhar a pessoa, para dar força para ela. Principalmente no primeiro trabalho que ela faça. Isso aqui é o óbvio internacional das coisas todas que tem em matéria de gestão. Agora, o que eu vejo é o seguinte, dirigir, liderar as coisas, não pode haver uma super concentração do processo. Isso é um erro. A pessoa tem que abrir mão. A verdadeira liderança, ela tem que ser mais aberta, democrática. Entende? Tem que ter um abertismo dentro do processo dela, para que cada pessoa faça aquilo que ela vê que ela pode fazer. E ela sentir, você está entendendo? O resultado daquilo, ela se sentir bem com aquilo. Isso é que é o verdadeiro estímulo, é a motivação que você vai manter com as pessoas. O que eu vejo aqui conosco, que a gente precisa, não tem novidade nenhuma, é isso mesmo que a gente precisa. Agora, as pessoas que sentem que realizaram alguma coisa, aquilo expande a motivação. Então ela age com muito mais critério, ela vai começar a estudar mais, o estímulo aumenta. Uma outra coisa, observa bem uma pessoa, se ela está trabalhando como voluntária, e ela trabalhava 1 hora, e depois ela começou a diminuir essa hora, em vez de aumentar, ela diminuiu, precisa ver o que se passa com ela. Não precisa ver o resultado de cara. Você vai olhar pelo tempo, você já viu o que se passa com a pessoa. Por que diminuiu o tempo?
Agora, se aumentou, é bom também ver, porque às vezes ela expandiu o trabalho, precisa ver o que se passa. Então, o problema da cronêmica dentro do voluntário, nem sempre a pessoa lembra disso. Ela estabelece aquilo, entra dentro de uma rotina, fica uma burocracia danada. A burocracia tem que ser combatida sob todos os aspectos. Por isso que eu estou falando do problema de procedimento. Uma das coisas piores que tem no procedimento é levar para o lado burocrático. É arrastar. Então, é uma empresa que anda como se fosse um dinossauro. Tudo devagar. Carrega o peso que a barriga é muito grande e o rabo está muito longe. Isso aí é um problemão. Uma barriga pesada dessa que arrasta no chão. Isso é um problemão. E outra coisa, é o gato que quer às vezes dar um pulo e às vezes ele erra, porque está pesado demais, ele não calculou o peso da barriga. Você está entendendo? Então, chega, bate lá perto e cai. Lá pela terceira vez ele consegue dar o pulo. Então, a mesma coisa é isso aí. A pessoa precisa ver a burocracia do processo. No corpo humano, o maior problema burocrático é o processo da obesidade. Na gestão, é aumento de funcionário. Isso é a obesidade da empresa. Tenho mudado de residência anualmente nos últimos 4 anos. As coisas acontecem e tenho que ir. Isso não me incomoda, mas gostaria de saber se trará algum benefício. Atualmente estou morando numa casa muito antiga, há 3 meses. Já apareceu outra mais nova, só que fica perto de uma antena de celular. Gostaria de sua opinião e conselho. Devo mudar de endereço dentro da mesma cidade? Pode mudar, mas para o 3º endereço. Nem esse da casa velha, nem o outro perto de uma antena. A antena, de modo algum, não fica perto disso. Não dá certo. É pior. A gente tem que manter a vida de hoje para viver até 100 anos. Vamos pensar nisso. Grande parte das pessoas reclama sobre a falta de reconhecimento, seja no trabalho ou no casamento. O professor segue o caminho contrário e avesso a elogios pessoais ou sobre o reconhecimento do trabalho que coordena na Conscienciologia. Não, porque o meu trabalho não é humano propriamente dito, o meu processo é extrafísico. A minha base é extrafísica. Eu sou um cara consciente. Eu penso mais como consciente. Então, por isso não me interessa. Por isso que eu evito condecorações, isso e aquilo, isso tudo é bobagem. O senhor não dá ponto sem nó. Qual a razão dessa atitude? Ela está de acordo com qual princípio pessoal universal? É o princípio do universalismo e o princípio da proex e o princípio do auto-revezamento multidimensional. Esse é que é o caminho. Hein? A cosmoética vivida, né? Que não é fácil. Li ontem na Folha Online que o motivo da agressividade da Dilma no debate da TV Bandeirantes é por causa da notícia de um e-mail que está circulando na internet que uma ex-namorada dela estaria processando e exigindo indenização por ter se dedicado a ela. Dilma durante 15 anos. Parece que é boato, mas a Dilma e sua equipe está atribuindo ao Serra essa baixaria. Essa não, é. Quer dizer que é namorada, 15 anos, etc. Então é preciso ver o que é isso. Né? Olha, nessa biografia aí não está falando isso não. Hein? Como é que é? Já faz tempo que saiu isso, né? É onda mesmo. Agora, ela não tem esposo atualmente, não, né? Ela também não tem filhos, né? Ele também não tem filho, né? É. Então é por causa disso. Mas tem 2 filhos? É um filho. Agora, o que se passa? Ela está sem ninguém, né? É mulher sem ninguém, tem de tudo, né? É. Mas, principalmente da idade dela, uma pessoa que é líder, sem ninguém, é esquisito mesmo. O povo acaba... A boca do povo é terrível, não é fácil. Em uma tertúlia o senhor falou de infiltrados na igreja. Penso que se tivesse um intermissivista infiltrado na política, não estariam na situação em que nos encontramos, ou seja, sem opção para votar para presidente. O que o senhor acha? Não, nós já temos um monte de infiltrado. É só olhar os livros que têm aparecido aí para ver essas pessoas que o processo é incrível. Existe, por exemplo, um livro do Ali Kamel, aquele que é da TV Globo.
Camel, não é isso? O livro dele é impressionante sobre o presidente da República. O que o presidente fala? Mas o que ele já disse? Aquilo ali é isso aí que a pessoa está querendo. Ele é infiltrado. Ele deu um livro de infiltração do processo da vida do presidente Lula. Vale a pena ver esse livro. Se vocês não conhecem, eu posso trazer o livro para mostrar aqui. É Ali Camel. Ele é do Globo News, etc. Aparece o nome dele lá todo dia. Ele é diretor de jornalismo, da mídia. Vale a pena ver. Esse aí é um livro de infiltrado. Assim tem muitos nesse sentido. Professor Valdo? Sim. Professor Valdo, aqui no B. As ICs, né, estão se organizando para se tornar mais administrativas, mais organizadas. E assim, existem alguns procedimentos, como, por exemplo, organizar os fluxos internos, né? A gente teve uma experiência no Intercamp de começar a desenvolver alguns fluxos internos. Parte com a nossa experiência e parte pensando como é que ia ser, ainda sem estar acontecendo. Então, fazendo uma reflexão, o que pode ajudar qualquer organização, ou IC, e desenvolvendo mais esse seu procedimento interno, para poder ela render melhor, qualificar melhor seus voluntários, como é que a gente pode fazer? Usar um pouco da experiência que tem, junto com a reflexão e criar algo... Não, o como é que a gente pode fazer uma listagem do que deu certo e o que deu errado até agora. Faz uma listagem. Aquilo que deu errado tem que ser evitado. Aquilo que deu certo tem que estudar para ver se expande. Esse é o caminho, não tem milagre nisso não. E outra coisa, nas nossas ICs, devido a serem consciência-cêntrica, muitas dessas técnicas que eles usam numa empresa ordinária, vulgar, normal, não funcionam conosco. Com a consciência, a coisa é diferente. Nós falamos em cosmoética, a gente fala em energia, há um processo de parapsiquismo, a coisa é muito séria. Então tem que ver. O ideal é uma IC examinar o que as outras mais antigas já deram, aquilo que deu certo com elas. Eu acho que o instituto que a gente criou, que foi a primeira que a gente fez, deve ser visto como uma imagem a ser estudada, com calma. Porque ali é que vai mostrar, tem mais tempo, o que deu certo, o que deu errado. No instituto a gente tem uma opção de ideia sobre isso. Vamos pensar nessa história, vale a pena. Olha no instituto como é que ele está hoje. Nós todos já quebramos a cara demais para chegar no instituto que é hoje. Eu mesmo estive lá há muito tempo, trabalhando, não é fácil. É interessante que vem a ideia, né, da gente partilhar sempre as boas práticas, né? Eu acho que as melhores praxes de cada instituição. Questão da jornada de administração, eu sei que ela aconteceu algum tempo atrás. Quem sabe quem está trabalhando para organizar de novo e a gente trocar, porque de fato isso ajuda, né? Eu sempre falo e bato na mesma tecla. A coisa mais séria que tem em qualquer empresa, e a IC não é exceção, é ver exatamente qual é o perfil de cada voluntário que aparece, ou voluntária. Qual o perfil? E adaptar aquela pessoa para aquela função exata ao perfil dela. Tem pessoas que às vezes enganam. Ela está fazendo um negócio totalmente errado. Ela tem muito mais potencial em outra área, está fazendo uma coisa que ali ela vai render muito pouco. Isso é o erro de quem está liderando aquela administração. Então, uma das coisas mais sérias de liderança administrativa é saber escolher o cast, quer dizer, o elenco, a elencologia, de acordo. Escolher esse aqui é a cara do fulano, é isso aí. Tem que ser assim. E outra coisa, tem que ter uma fase de experimentação, ou de experiência. 3 meses, geralmente, é o período que a gente dá para um caso desse. Nas minhas empresas, nós usamos todas essas técnicas. Agora, chegava num ponto que cada um ficava doutor naquilo que ele fazia. Super especializado. Então, nós reunimos aquele povo que era cada um de uma área, de um setor, era o máximo, porque cada um dava opinião de acordo com aquilo. A gente encaixava, dava a opinião geral, sobrepairando aquilo tudo. Era o máximo.
Então, por exemplo, isso é muito importante. O procedimento, por exemplo, de uma pessoa numa empresa. Uma das empresas que eu tinha, nós tínhamos uma série de carretas, entende? Então, eu tinha que distribuir, entregar coisas, etc. Tal. Então, o que se passa? A gente tinha 25 veículos. Então, ali dentro era muito importante aquela condição toda. Qual o mais importante que tinha ali? O cara que tomava conta do pátio, aonde estavam os veículos. Esse era a cabeça do procedimento. Segundo, qual era o corpo de volantes? Você está entendendo? Quem é que era bom de dirigir? Quem é que eram os grandes choferes, os grandes motoristas que nós tínhamos? Esse é o segundo. Sem isso não adiantava nada. Terceiro, quem é que era bom de entendimento de mecânica dos veículos? Isso é outra situação muito séria. Então, nós tínhamos tudo quanto é detalhe e as pessoas específicas para saber. Esse é bom nisso, aquele é bom nisso, aquele é bom nisso. Cada um de um jeito. Agora, com o tempo, a gente criava uma condição que tudo funcionava igual uma máquina. Sabe, uma linha de montagem. Aquilo perfeito. E todo mundo se sentia bem, porque tinha resultado imediato de tudo, porque tudo andava certo. Agora, você tem uma ideia? As minhas empresas, a gente tinha o balanço de 15 em 15 dias, não era todo mês, não. É de 15 em 15 dias. Tinha 2 balanços por mês. Tudo para a gente ver os detalhes. Cada dia é um novo dia. Vamos ver o novo dia. O que é que se passa? Agora, com isso, eu não tive empresa nenhuma minha que tenha fracassado. Tudo deu fracassado. Eu fechei a empresa, passei a empresa para frente, porque eu quis, eu decidi a situação toda para renovar, fazer coisa melhor. Você está entendendo? Agora, por exemplo, derrota, fracasso, falência, nunca tive nada disso. A partir das suas orientações da perfilologia, nós fizemos a experimentação para chegar na teoria, que é uma coisa boa demais também, numa IC que não existia. Quer dizer, quando não existia nada parecido, não adiantava muito a gente recorrer a isso ou aquele método, porque geralmente furava. A gente viu furos e até hoje vê que não se aplica. Então, a paciência de estudar os perfis, que os perfis compõem os procedimentos. Os perfis dão as melhores ideias, porque quem está na ponta do trabalho é que sabe o que é melhor naquele trabalho. Essa pessoa que vai ditar qual que é o melhor procedimento para aquela questão. E não a gente fazer uma coisa artificial. É a capacidade ociosa. As pessoas têm potenciais ociosos que nem ela sabe. Então é muito importante você fazer a avaliação das pessoas com quem você trabalha. Com calma. Às vezes está ocioso. Ela às vezes tem lá um potencial que ela poderia empregar, que a própria empresa está precisando, e as pessoas não viram. E ela tem ali, estão ali com uma preciosidade, ninguém viu. Você está entendendo como é que é? Então isso é a capacidade ociosa dos potenciais das pessoas. Você precisa estar de olho, examinar tudo. Daquilo que a gente não consegue ver no mecanismo do trabalho diário, né? Que é todo mundo tão encaixadinho nas suas baias, né? Que a gente nem sempre consegue... A coisa mais séria que tem dentro do processo da criminologia é o medo da empresa. É estabelecer o perfil. Hoje eles já estão fazendo até uma série, sabe? É aquele Criminal Minds. Não sei se alguém aqui já viu essa série. Quer dizer, tem um cara que é considerado um gênio, um rapazinho. Então, ele é o cara que faz o perfil do criminoso. Entende? Aquilo é usado na criminologia. Uma das coisas mais inteligentes que tem na criminologia moderna é o levantamento do perfil do criminoso. Principalmente o criminoso, por exemplo, um serial killer, um criminoso seriado. Entende? Serial. Aquele que faz mais de uma morte, mais de um homicídio. Então tem que examinar qual a característica, a tendência que ele tem, o que ele mostra naquilo. Agora, essa pessoa, dentro da criminologia hoje, é considerada, geralmente eles põem a pessoa que é mais genial, que apresentou mais superdotação. É esse que orienta para fazer o perfil. Agora, o perfil é levantado não só por ele. Ele, às vezes, pode até dirigir um processo, mas é um conjunto de técnicas, cada um vendo um aspecto.
de acordo com o seu perfil maior. Então, na empresa, para fazer esse levantamento, deve ter uma pessoa que seja bom para examinar o perfil. Então, no caso, é um grande psicólogo, está entendendo? Ou um psiquiatra. Ele vai orientar, ele é o líder da história, mas ele tem que pegar todos os outros que sejam especializados e decidir em conjunto, ouvir todo mundo. Por exemplo, esse aí, o Criminal Minds, vocês vão olhar lá que a série, de vez em quando, eles reúnem. Eles têm até um avião que vai de um país para outro, de um estado para outro, um aviãozinho a jato, e eles combinam tudo já, a partir do avião. Chega lá no lugar, eles têm que entrar em contato com a polícia de lá. Então, entre o FBI, as coisas todas dele. Aquilo tudo tem nos Estados Unidos mesmo. Eu conversei com gente sobre isso já há muitos anos, que era baseado, gente do Pentágono, junto com a turma de New York. Eu conversei sobre esses assuntos. Até o povo onde trabalhava médium, esse povo todo junto com essa turma. Então, agora estão fazendo essa série. A série mostra algum desses macetes. De vez em quando. O cara, por exemplo, lá, que é o considerado o gênio, é o Reed. O Reed. É um rapazinho. Tem de cabelo grande, etc. Então, põe toda a banca de rapaz e tal. Toda uma banca danada. Mas vale a pena ver o que é o processo do estabelecimento do perfil. Agora, o cara melhor que tem é o Hatch. O Hatch é o chefão deles, é um cara sério. Tudo sério. Muito bom. Aquilo tudo. Outra coisa. Como é que eles iam fazer uma equipe de perfil se não soubesse escolher direito os atores? Tem que escolher, não tem jeito. Agora, o Hatch é perfeito, o rapaz é perfeito como escolha. Eles são muito bons. Agora, o rapaz lá, que é o detetive mais sério, o moreno, aquele que é o meio careca, tudo cortado, ele é um pouco impostado. Ele exagera um pouquinho. A gente vê pelo jeito da apresentação. Mas agora, vale a pena ver o estabelecimento do perfil, que é um aspecto que a psicologia ainda não chegou nessa. Eles ainda não estudaram. Você, quando estudou, vocês estudaram perfil de serial killer, por exemplo? Não. Nós temos até enciclopédia de serial killer lá embaixo para estudar perfil. Eu andei estudando isso. Tem a parte de estudo de personalidade, psicometria, mas assim aplicado não. Pois é. Hoje talvez é mais na área da psicologia política. No processo nosso, é seríssimo. Aqui, por exemplo, no CAEC, nós já temos uma equipe para isso, né? Vocês sabem, né? O AVA é baseado nisso. O AVA é avaliação de perfis, querendo ou não. Agora, quem faz perfis profissionais aí mesmo é a OIC. A OIC é especialista nisso. Ela que dá. Eu mexo nesse processo na minha assistência lá embaixo. Eu quero dizer para vocês que hoje eu assisti 15 pessoas até agora, viu? Eu atendi 15 pessoas, tá certo? Só no dia de hoje. Professor. De vez em quando eu também dou a minha. Cada um faz o que pode. Professor, aqui no B. Sim. Dentro dessa questão dos perfis, gostaria de fazer a pergunta ao senhor, porque dentro da psicologia organizacional, a gente tem o perfil do cargo, né? E quando a gente vai fazer o processo de recrutamento e seleção, a gente faz o perfil do candidato. Então, eu queria saber se dentro da IC seria interessante pegar esse instrumento da psicologia organizacional. Não, mas já tem uma, vocês estão fazendo isso há muito tempo. Uhum. Isso é antigo. Já tem gente aí que já está fazendo isso, né? Vocês já estão mais avançados, né? Já faz já algum tempo. Agora, o problema mais sério é que nós estamos mais avançados que a do AVA. O AVA é um ponto mais alto, que não tem aí. A psicologia ainda não caiu nessa. Uhum. Porque no AVA entra a psicologia e a psiquiatria. Essa é que é a coisa mais séria que tem. O casamento da psicologia com a psiquiatria é um dos pontos altos que nós usamos dentro da OIC. Entende? Da consciência terapia. E no estabelecimento de perfis, essas duas personalidades profissionais são muito sérias. É o psicólogo e o psiquiatra. E os professores, por exemplo, de curso de extensão, recebem
da conscienciologia. Recebem orientação para identificar esses perfis para eles serem encaminhados para o atendimento dentro da OIC ou outro tipo de atendimento. E não que ele chegue e outra coisa, estágio no mais AVA, avançado. tem muita gente que é EPICOM, que está trabalhando lá dentro. É EPICOM. É uma condição top, avançada, séria. Agora, o que eu acho também, de modo geral, para examinar problema de perfil, que ajuda é o seguinte: eu acho que todo mundo devia ser evoluciente. Passar pela experiência pelo menos uma vez para saber. Não é só o caso dele, mas ele saber também como é que funciona a OIC. Isso é importantíssimo. Eu falo isso desde que nós criamos a consciência terapia. Isso é antigo. Estou estudando contabilidade pública. Entendi que, além de estudar direito administrativo, o candidato a executivo no país deve também estudar contabilidade, a fim de não iludir-se e ao povo a respeito do que não é factível do ponto de vista das finanças do país. Hoje em dia não são os políticos que determinam o que vai ser feito, mas sim os contadores públicos, que apresentando as contas públicas orientam os atos políticos. Olha, você tem toda a razão. Eu sempre achei que a pessoa precisa estudar. O problema é tanto que eu digo aquele meu princípio: uma criança deve estudar duas coisas. Primeiro, estado vibracional. Segundo, economia. Saber a nota, o que é. E não pode tapear. Agora vão sair notas menores que as outras. Vocês sabiam disso? Deve ser ter cuidado, porque vão tapear. Não, eu quero essa grandona. Sou o rapaz que viu a moça. E após, então é a terceira vez que ele vem aqui. E após ter visto a moça, acordei com algo na minha cabeça falando sobre o grupo Carmo. E ontem à noite tive duas projeções conscientes. Em uma delas consegui falar com duas pessoas que se diziam ser meus amparadores. Pois assim que saí do meu corpo, eles já estavam lá me esperando. E de prontidão perguntei: você é meu amparador? Ele está querendo entrar. Ele disse que sim, tinha uma mulher o acompanhando e me perguntou como ia com as minhas pesquisas. E disse que se precisar de algo, era só chamar. Você acha que eles são mesmo meus amparadores? E aquela moça poderia fazer parte do meu grupo Carmo, ou assediadora? Olha, tudo você tem que examinar. É por aí que você caminha. Você está no caminho. Agora, ó, observa bem. Outra coisa. Seria bom você examinar uma área que eu já escrevi muito sobre o assunto, que chama projeciocrítica. Para você fazer uma crítica da sua projeção. Ver bem como é que é isso e fazer o descarte, a eliminação de qualquer processo de onirismo, para você apurar suas projeções. Aquilo que é real vai ficar cada vez mais. Gostaria de saber melhor sobre a influência do paisagismo e da botânica nas atividades conscienciais. Existem certas plantas que beneficiam, ou todas sem distinção contribuem da mesma forma com a fitoenergia? Não. As plantas a gente tem que distinguir. Existem plantas, por exemplo, nós não podemos deixar aqui, mesmo no CAEC, nós eliminamos, tiramos daqui certas plantas, porque elas podiam ser venenosas para as crianças que brincam aí nos nossos jardins. Aqui tem jardim demais e tem pomar demais. Não pode ter essas árvores, por exemplo, ou arbustos, que sejam venenosos, peçonhentos. Nós tiramos a sério. Inclusive tinha umas aqui bem na porta aqui que a gente tirou. Que é perigoso. Não, tem várias árvores assim. Agora então, aproveito para mandar um forte abraço para o Guido. Tive o prazer de dividir espaço com ele na minha estadia no CAEC e fico muito feliz por ele estar aí. É o André Luiz Moreto. Lembra dele? Teve com você. Ele é fora de série, André. Estou lendo o recém-lançado livro do apresentador Marcelo Tass sobre as falas do presidente Lula. Em uma das suas falas, o presidente disse: a pior coisa do mundo é ser pobre e famoso. Na próxima encarnação, quero ser rico e anônimo. Isso é possível? O professor em seus estudos sobre ressoma já acompanhou um caso em que a pessoa decidiu que seria na próxima vida, assim ressomado nessa vida? Não, ele está querendo, está pensando, vamos ver o que dá. Tudo que a gente procura, a gente acha. Agora, depois tem o julgamento do saldo. É preciso ver o que a pessoa vai fazer com isso. Tudo é possível.
Em relação ao verbete de hoje, no item 2 ou 11, fatuística, cita-se convívio pensene. Convívio pensene. Pensando nos procedimentos técnicos do plano diretor do bairro Cognópolis, o ideal não seria reproduzir o que existe na SOCIM, mas buscar procedimentos técnicos que possam aproximar as consignas de Comunex mais avançadas. Esse seria o desafio grupal da Cognópolis e de todos os condomínios conscienciológicos? Estariam mais próximos dos orientadores evolutivos? Não há dúvida, é o procedimento técnico. Agora, eu já disse aqui, o problema é o para-procedimento. É o procedimento para-técnico. Por exemplo, uma coisa boa é você usar o estado vibracional. Na hora que você chega, durante e depois que você faz qualquer coisa. Isso é importante. Chegar antes, dentro das reuniões, antes das reuniões. Isso também é importante. Não há dúvida que esse é o caminho. O senhor se referiu na fatologia, terceira linha de baixo para cima, os procedimentos públicos. Favor tecer consideração sobre o contraste dos procedimentos técnico-administrativos numa gestão particular, empresa ou vida pessoal, e numa gestão pública, instituição, órgão público, unidade de saúde. As instituições públicas deveriam ser o alicerce da vida social. Eu estou de pleno acordo. Isso aí é muito sério, a gente precisava mesmo disso. O problema é dar o exemplo público da situação. Então, nós temos até o princípio do exemplarismo pessoal, que é baseado nisso. Esse é o caminho. E uma outra coisa, um processo muito bom de dar o exemplo público é diminuir a burocracia no trabalho de atendimento às pessoas. Isso é muito sério, começa por aí. Diminuir a burocracia. Ultimamente, na TENEPS, venho sentindo EVs com mais intensidade e mais duradouro. E, em alguns casos, com certa euforia. Mas não consigo estendê-la ao meu comando, só algumas vezes. Às vezes, minutos antes da TENEPS, também sinto o fronto chakra e os EVs. Esse EVs prolongado pode ser a mega euforização? Já senti a mesma sensação em outros períodos fora da TENEPS. São tanto duradouros, mas bem evidentes. Não tanto duradouros, mas bem evidentes. Acabo encarando como algum amparador requisitando minhas energias. Estou correto no modo de pensar? Sim, tudo indica que você está sendo espontâneo em tudo que você está fazendo. Agora, anota tudo isso e vê com o tempo. Você vai crescer. Agora, registra para aumentar a sua vida. O nome do referido livro de Ali Camel é Dicionário Lula, um presidente exposto por suas próprias palavras. Nova Fronteira, R$ 59,90. O dicionário de A a Z foi selecionado a partir de mais de 1.554 textos, 847 discursos, 503 entrevistas e 204 programas radiofônicos. Eu sei, eu tenho livro, eu estou lendo o livro, por isso que é que eu estou falando. Mas é muito bom, o livro é interessante, a gente vê a personalidade. Isso é que é examinar um perfil bem. Quando a pessoa fala demais, pelos cotovelos para o público, é o máximo para a gente examinar. O presidente é o máximo, isso aí, é uma grande cobaia. O terremoto que ocorreu semana passada, próximo de Brasília, pode ter sido patrocinado por algum serenão e seria algum aviso sutil para os políticos corruptos para alertar a escolha do novo presidente do Brasil? Qual seria o significado do ponto de vista extrafísico? Não, eu não sei de nada disso aí. A única coisa que eu sei é o seguinte, é que Brasília já teve vários tremores de terra igual esse. Agora, serenão, geralmente, eles seguram os terremotos e os abalos sísmicos para aquilo não criar muita tragédia. Eu sei isso. Por isso que muitos deles trabalham diretamente no processo das placas tectônicas. O Héctor, eu escrevi aqui para dizer que a listagem está lá para você, tá? Ah, já fez? Então, já entregou aí para a turma? Então tá. Então tá tudo ok. Muito bom. Você é terrível, hein? Tá me passando a perna. Essa vez ele me passou a perna. São 20 novos que tem aqui.
Tem muita coisa para vocês verem, sabe? Tem muita coisa para... Eu não vou ler um só, porque eu não posso, porque senão vocês já viram. Teria que ler os 20, do jeito que eu fiz a última vez. O negócio é sério. Agora, outra aqui. Estou estudando hipnose. Fiquei perplexo com o assunto, pois concluí que a todo momento estou sofrendo influência hipnótica e magnética, energética das pessoas e do meio social em que vivo, e que parte do meu comportamento é devido a isso. Como sair desse condicionamento social? O EV ajuda? O EV ajuda, mas não é o EV, não. Você tem que estudar é assim e diz assim. Assim chama-se assimilação simpática. Diz assim, chama desassimilação simpática das energias. Isso é que é importante, mas só é EV não. É EV, assim e diz assim. Vale a pena fazer hipnose trabalhar a nosso favor em determinados casos? Olha, hipnose é uma coisa que funciona e que deve ser usada para ajudar as pessoas quando não tem jeito. Por exemplo, uma condição de anestesia, vale a pena usar hipnose. Mas, de modo geral, não é bom usar hipnose, porque, como você está vendo, você conseguiu agora descobrir isso. E eu sei disso desde rapazinho e quase morri, porque o povo queria me massacrar, porque eu defendi hipnose em 1950. Eu tinha 18 anos. Quase acabaram comigo porque eu defendi hipnose. E defendi hipnose com um cara que estava exibindo e mostrando como é que fazia hipnose. Eu fui a favor dele, por tudo veio contra mim. Então, o processo de hipnose precisa de ter cuidado, porque tudo, por todo lado, nós podemos estar sendo sugestionados ou hipnotizados. Abra o olho. Por que é que eu aqui, por exemplo, eu sou um pouco assim, aberto dentro do processo? Se eu seguir a coisa muito séria, o povo está pensando, vai pensar que eu estou hipnotizando a turma. Agora, se eu falo assim, do jeito que eu abro o jogo, com bom humor, falo das coisas mais bravas, sérias, entro com o humor da história, eu quebro o clima de hipnose. Porque senão é um problemão. Tem hipnose de todo lado, até na televisão. Se de abrir o olho. Porque tudo é um problema de sugestão. Professor, quando a gente fala em procedimento, de certa forma, procedimento também é uma profilaxia para assédio, né? É. Tanto pessoalmente quanto nas empresas. Você tem procedimento. Não, procedimento também, existe procedimento para assédio. Esse da hipnose, por exemplo, a opção deles é de assédio. A pessoa hipnotiza. Outra coisa, as hipnoses mais sérias, às vezes, não são feitas por homens. São feitas por mulheres que não entendem nada de hipnose. Por causa da força presencial da mulher. Isso é um negócio seríssimo. Esse foi um dos temas que eu estudei em Hollywood. Então, tem determinadas mulheres que hipnotizam qualquer um. Ela cria problema onde ela vai com o caso, que chama atenção para aquilo que ela está fazendo. E o problema não é só que ela é sexy ou qualquer coisa, não é nada disso, não. É a força presencial da pessoa. Força presencial não é só sexo. Tem mais coisa atrás disso. Aqui na taxologia, complementando essa parte, o senhor na 5 coloca inventariar os resultados dos trabalhos e na 10 testar os resultados interassistenciais dos esforços. Né? Então, na empresa, a gente faz o inventário de todos os resultados até o momento e verifica desses resultados qual foi o resultado interassistencial deles. Seria isso, basicamente? O problema é fazer os levantamentos o tempo todo, a inventariologia. Não esquecer nunca disso. Sem inventariologia não adianta. Não é levantamento de estoque, não. A coisa mais séria do que isso. É levantamento dos procedimentos, dos resultados, um balanço da história. Por isso que nas minhas empresas eu tinha balanço de 15 em 15 dias. Tinha um levantamento atualizado. Você sabe que na minha empresa nós éramos 2, né? Eu e meu sócio. De vez em quando a gente saía, ia para o exterior, eu estava trabalhando, um milhão de coisas, passava às vezes 40 dias fora do Brasil. Eu só telefonava e perguntava, qual é o índice disso, assim, assim? Eles me falavam e eu já sabia como é que estava. Não, hoje, que dia que é? Tanto. Não. E quanto que é que está? Está assim. Me dê só os números. Eu já sabia tudo. E quanto mais procedimento, menos dependência de alguma pessoa específica a empresa tem, né?
Eu, quando ia fora, passava 40 dias na Europa, nos Estados Unidos, fazendo pesquisa, aquelas coisas, de 10 em 10 dias eu chamava. No horário certo, no dia certo, tudo de acordo. Mais ou menos assim, de 10 em 10 dias. Eles me davam só alguns algarismos. Eu já sabia o que fazer. Então, eu viajava, já chegava, não tinha novidade nenhuma. Tudo a gente sabia como é que estava. Você está entendendo? Outra coisa. Teve uma época que nós tínhamos tanto trabalho que eu tinha 3 procuradores. Tinham procurações para resolver minhas coisas, devido às minhas viagens. Então, uma dica concreta, clara, para qualquer empreendimento, mesmo o iniciante agora, é detalhar os procedimentos para poder estruturar a empresa. O problema do detalhismo é importantíssimo nos procedimentos. Sempre tem algum detalhe que às vezes pode ser acrescentado que a pessoa esqueceu. Que vale a pena falar nele. Que vale a pena acrescentar, enriquecer. Valdo. Eduardo, eu quero falar com você, se for possível depois, tá? Você me dá uma audiência a hora que terminar a abertura, por favor. Valdo, bem de bola. Valdo, aqui, B. Oi. Valdo, um assunto off-topic aqui. Eu estava dando uma estudada no 100 testes da conscienciometria ontem, no livrinho lá. E no teste do medo da morte biológica, você coloca lá no final do livro, você coloca ressoma é esperança e dessoma é saturação. Você poderia explicar melhor esse dessoma é saturação? Na dessoma, a pessoa tem uma saturação. Se ela cumpriu tudo certo, às vezes o corpo já foi para o espaço. Não aguenta mais o trabalho dela. Então ela dessoma. Saturou. Você está entendendo? Jogou a toalha. O corpo seu jogou a toalha. Não, ó, já te servi muito, não tem mais força para te aguentar. Fica para outra. Então, quem joga a toalha em primeiro lugar é o corpo. Agora, isso é que chama falência geral dos órgãos. Agora, aí é órgãos e sistemas. Geralmente eles falam órgãos, eles não falam em sistema. Às vezes houve a falência geral de um sistema. Não são vários, é apenas os órgãos de um sistema só. Então, esse caso aqui específico, mesmo em relação ao soma, ou teria outros aspectos? Pensa nisso. Agora, a partir do soma, tem uma série de condições, né? Série de derivações, consequências, efeitos. Depende do que é, mas o soma é importantíssimo. Você reconhece isso. É por aí. Agora, ó, você examinou alguma falta aqui do verbete hoje? Mas que vergonha. No estrangeirismo, por exemplo, está faltando o administrário. Não tem. Eu coloquei, que eu vou pôr aqui, ó. Lá eu acho que não tem também, não. Nesse aí, eu caí de 4. Administrário. Aqui tem que ter, pois o processo é técnico administrativo. Como é que vai fugir do administrário? Ó, eu coloquei, ó, está escrito aqui para pôr. Vamos urubu-servar. Você está olhando muito a forma, mas está esquecendo do conteúdo. Ó. Eu te chamando a atenção. Ele é o meu crítico oficial dos verbetes aqui. Já faz uns 2 anos, né? Que ele ajuda, né? O Álvaro. Isso é muito bom. Gente, nós já temos ainda algum tempo. Quem é que está com o microfone? Aquele negócio de falar, o falador. Tem ninguém? Aqui na Fatuística, na quinta linha, no final da quinta linha, o sincronismo dos procedimentos evolutivos. Faz um fecho aí com esse sincronismo. O sincronismo é o seguinte, eu não coloquei isso, você deve ter percebido, no sinergismo. Eu coloquei aqui de propósito. Por quê? E outra coisa, eu coloquei na fatologia, porque existe o sincronismo dos procedimentos que são evolutivos com base humana, física, aqui da vigília física ordinária, mas que eles rebatem, há um rebate do processo extrafísico, entende? Eu falei aqui um dia desse, eu estou fazendo um verbete justamente sobre a paraprocêmica, mas eu estou baseado na paraprocêmica para mostrar para o leitor o problema dos fenômenos e parafenômenos que a pessoa tem. Por exemplo, uma autobilocação consciencial. A pessoa sai do corpo e vê o corpo dela deitado na cama, e ela está fora.
Então a pessoa está participando de duas dimensões simultaneamente. Isso é que é o paraprocedimento que eu estou chamando. Agora, existem procedimentos que têm paraprocedimentos conjuntos. Eles coexistem, são simultâneos, eles se contrapõem. Então, isso a gente precisa de olhar também. Entende como é que é? Aí a pessoa que vai examinar, ver como é que é. Por exemplo, uma coisa séria. Os procedimentos que objetivam a meta principal do rendimento da empresa, como ele pode ser visto como um paraprocedimento? Para a pessoa não pensar só na ganância do processo do rendimento econômico, do lucro. Na vida humana, isso tem que ser ultrapassado. Então, veja, aí já é um procedimento evolutivo sincrônico, uma coisa com outra. Aí ele pode começar a criar indicadores de objetivos mais amplos, parecido com o que ele estava comentando ali no mecanismo proexológico. Aí sim, as realizações evolutivas, é isso que você está falando. Esse aqui é o caminho. Agora, você veja, nós não podemos desprezar essa realidade, ela existe. E conosco isso fica cada vez mais assim, objetivo, se impõe, fica mais insinuante, essas coisas aparecem, mesmo você não querendo. Isso faz parte do serviço. Faz parte do serviço. Então a gente tem que levar em consideração esse aspecto do processo. Entendi. Agora, nós não podemos esquecer que, aonde falou em conscienciologia, tem que pensar na multidimensionalidade. Então, as instituições nossas conscienciocêntricas têm que pensar que a consciência, que é o conscienciocêntrico, a consciência, ela é multidimensional. Isso não pode ser esquecido. Entendi. O senhor poderia ampliar também, ali na principiologia, o princípio evolutivo da excelência laboral? Essa excelência laboral, em termos de procedimentos? O processo todo, a excelência laboral, é a pessoa ver se ela está melhorando o rendimento evolutivo daquilo que ela faz na empresa. Isso é que é eficiência laboral. A excelência que ela arranja, o desempenho que está melhorando. Uma pessoa, por exemplo, ela trabalha numa empresa há 10 anos e a mesma pessoa, tem alguma coisa errada com ela. Numa década, se a pessoa não mudou nada, há uma estagnação. A estagnação é regresso. Ela está regredindo. É uma regressão. Ou o fato dela estar na mesma área ainda, talvez, não ter... Não, isso aí é secundário. Ela pode estar na mesma área, quanto mais ela fica lá, mais ela pode enriquecer a si mesma, ao trabalho, as pessoas, e o resultado, tudo melhora. Então não é bem um processo só de área, não. É preciso ver o que a pessoa faz realmente. Uma outra coisa, se você pega uma pessoa que ela lidera algum setor de qualquer empresa, se ela não tiver boas informações, se ela não for uma pessoa bem informada, ela vai fossilizar. Hoje não se admite isso. Nas minhas empresas tinha certas pessoas que eu mesmo fazia a mídia, levava a mídia para eles. Aqui, tem um monte de gente que eu já comecei a mostrar que revista que deve ler, o jornal que deve ler, o livro que deve ler, para a pessoa caminhar. E caminhar atualizada, vendo o que se passa. Ver só televisão ainda não dá para a pessoa acompanhar, não. Ajuda, mas não resolve. Tem que ver internet, televisão, jornais, revistas e, conforme o tipo da empresa, até os mexericos, boatos e factóides. Tem que olhar tudo. Inclusive a imprensa marrom. Poderia ser, de certa forma, um valor da empresa, né? A excelência laboral ser um valor intrínseco dentro dos contextos da empresa. E esse é um valor maior, né? Porque estende o processo, é o meta-currículo da pessoa que está sendo avaliada. Porque a pessoa... O grandão, que é o processo laboral dela, né? Aquilo que ela faz. Porque ela entra na empresa já sabendo esse valor do grupo, né? E se enquadra, de certa forma, assim, dentro disso aí. Né? Uma outra coisa séria para examinar. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa para dirigir determinado setor. A primeira coisa que você tem que olhar na pessoa é se ela é
equilibrada. Se ela demonstra qualquer coisa de exagero emocional ou um excesso comocional, não vale a pena colocar como líder de nada. Ela pode até trabalhar na empresa com calma, você pode até retocar com o tempo se ela quiser. Se você vê que ela é promissora, vale a pena até arranjar um cargo para ela, até ela se adaptar. Mas agora, colocar de cara uma pessoa que chega lá assim, não dá certo. Como líder que eu estou falando, isso não dá certo. Isso também é uma orientação técnico-administrativa da vida. Existem alguns políticos na minha vida que me pediram opinião sobre certas coisas. Uma das coisas que eu já falava, eu era até moço, naquela ocasião eu já tinha 30 e poucos anos, já tinha esse contato com esse processo todo. Uma das coisas sérias que eu falava era o seguinte, mas raros foram aqueles que seguiram o que eu disse, porque isso é muito avançado demais. Eu falava com a pessoa, você tem um pé de meia seu? Tem. Então, o que você acha de você pegar e fazer uma equipe que você pague para te assessorar? Que não tem nada que ver com a sua função pública, mas que só vai ter que ver com a sua função pública. Então, por exemplo, com isso a pessoa vai criar mais confiança. Por exemplo, uma pessoa entra, ela arranja aí uma função do governo. Quase sempre ela arranja um monte de assessores. Dizem que nos Estados Unidos o senador, por exemplo, tem 400 assessores. Tem gente mesmo que tem 200. Eu já vi alguns com 200. Agora veja, mas isso tudo é o governo que paga. Agora o que eu falo para a pessoa não é isso não. Você vai pegar algumas pessoas da sua confiança e você vai pagar o ordenado para ele. Você vai fazer uma ficha de pessoal por você. As pessoas que eu consegui uma ou outra e fez isso, ela avançou mais depressa. Tudo caminhou melhor. Por quê? Ela começa a ter confiança naquilo que faz. Todo mundo fica coordenado. Não precisa de estar respondendo o processo de governo. O problema é particular lá dentro. Com isso, ninguém também pode reclamar. Porque, por exemplo, você entra para desempenhar uma função do governo, você pode ter uma série de secretários seu, uma opção de coisa sua, ninguém pode falar nada. O governo não está gastando nada com isso, ninguém pode reclamar. Agora, fazer isso tudo de uma maneira clara, evidente, pratos limpos, para não haver influência de ninguém. Agora, que eu acho que esse convívio técnico-administrativo funciona bem e que vale a pena, vale. Mas não é todo mundo que aguenta isso. Quem é miserê, mão de vaca, jamais vai fazer uma coisa dessa. Agora, quem quer acertar, ele vai longe com isso. Isso aí ajuda. Porque a pessoa fica confiada, que ela sabe com que ela está trabalhando. E outra coisa, não é uma pessoa que passou da gestão anterior, que está nessa gestão, que vai seguir para a próxima. Então, sobrepaira os processos da burocracia. Você entendeu isso? Então, isso tudo aí nós temos que pensar. Agora, eu estou falando do ponto de vista político, de função, de burocracia, problema governamental. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 113 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 23 perguntas online. E hoje teremos os recados do Alex sobre o Congresso da Serenologia e Infecciologia, a Patrícia sobre a fundação da Associação do Bairro Cognópolis e o Alvarez sobre o curso livre do IPC. Antes o recado da equipe da transmissão com Leandro Martins. Pessoal, principalmente os teletertulianos, dando continuidade às mudanças que nós estamos fazendo na transmissão para melhoria, amanhã nós vamos tirar do ar o canal 3. O canal 3 ele usa a mesma tecnologia do canal 2, então quem utiliza o canal 3 não deve ter problema com o canal 2. Se vocês tiverem problema, mandem e-mail para tertulias@caec.org para a gente identificar qual que é o problema que está acontecendo. Se for necessário, nós vamos colocar de volta o canal 3.
Tá, e na sequência nós vamos fazer mais mudanças e nós vamos comunicando vocês. A gente vai ter um outro canal disponível aí futuramente também para a gente testar. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Em junho de 2011, no campus da Aracê, no Espírito Santo, haverá um evento que incluirá os congressos de Serenologia e Infecciologia. Se você tem afinidade com esses temas, mande seu artigo e contribua com o evento e sua temática, expondo suas pesquisas. Entre nos sites da Aracê e da Sinvex para saber como enviar seu artigo e para mais informações. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar o público em geral para a reunião de fundação da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. Nessa reunião será apresentada a proposta do Estatuto, que é o conjunto de procedimentos técnico-administrativos para gerir a associação. E este conjunto está baseado na democracia pura. Por isso, nós vamos contar também com a presença do professor Vasconcelos nesta reunião. Também serão formados os conselhos e a diretoria por autohabilitação, que é também uma proposta da democracia pura. Esta reunião será neste sábado, 16 de outubro, às 19 horas, no auditório do Discernimento. Contamos com a participação de todos. Gente, boa tarde. Esse recado é mais para os teletertulianos, lá da cidade de Cascavel. Nós gostaríamos de convidar a todos para o curso, a palestra e curso que nós vamos realizar pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. A palestra e o curso é sobre auto-organização evolutiva. A palestra ocorre no dia 29, no auditório do Shopping Cataratas, no Shopping JL, lá de Cascavel. Tá? Vai ser no dia 29, a partir das 19 horas. E no dia 30, o curso vai ocorrer na própria unidade do IPC, que fica na Rua Paraná, no edifício Cascavel. Então, os teletertulianos interessados que queiram participar do curso lá em Cascavel, eles podem entrar em contato com a voluntária Zelinda. O telefone dela é o 45-DDD, o telefone 9107-2073. Nesse curso, nós vamos abordar as diversas nuances da auto-organização, também as relações do autoconhecimento com relação à auto-organização também, técnicas que ajudam na auto-organização, inclusive técnicas energéticas. Ele é um curso aberto a toda a comunidade, mas que ele já trabalha com algumas técnicas energéticas, para quem quiser conhecer um pouco mais. E aí fica o convite para todos os convidados. Tá? Então, dia 29 é a palestra no Shopping Cataratas JL de Cascavel. Obrigado. Lembramos a todos, amanhã teremos verbete, teste dos vocábulos, a especialidade autoexperimentologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.